damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do sexto ano. Vamos dar andamento ao nosso estudo sobre a República Romana. Antes disso, vamos relembrar aqueles cuidados que a gente tem que ter na hora de estudar. Primeiro, evitar estudar deitado. Estudar deitado é uma posição que favorece o sono, favorece a distração. Então, vamos evitar estudar deitado. Fazer anotações, certo? Fazer anotações tanto ajuda na nossa memorização, quanto cria um material de consulta para a gente poder revisar mais tarde. E assistir mais de uma vez, certo? E assistir mais de uma vez o mesmo vídeo ajuda a gente a memorizar. Então, 3 informações importantes para a gente estudar. Evitar estudar deitado, fazer anotações e, caso julgue-se necessário, assistir o vídeo mais de uma vez. Damas, cavalheiros, relembrando aspectos da queda da monarquia romana. Como foi que Roma deixou de ser uma monarquia e passou a ser uma república? Bom, a queda da monarquia romana inicia com a queda do rei Tarquino o Soberbo. O que acontece? A sucessão do trono em Roma ela era validada pelo Senado, ela tinha que ser aprovada pelo Senado. Não era aquela coisa de necessariamente tinha que ser o filho do rei para substituí-lo. Não, quem escolhia o herdeiro do trono, quem escolhia quem ia substituir o antigo rei, era o Senado. Bom, geralmente era um filho do rei, mas houve casos de não ser, ok? O que acontece? Tarquínio, que foi o último rei de Roma, que ficou conhecido como Tarquino o Soberbo, ele tentou concentrar poder nas próprias mãos, muito poder. Bom, o poder na era monárquica, como a gente já viu, ele era dividido entre o Senado e a monarquia, e o rei, e o monarca. Então, como Tarquino tentou concentrar poder e negligenciar as diretrizes do Senado, o Senado o destituiu. O Senado retirou-o do trono e, após a sua exoneração, após a sua retirada do trono, o Senado não quis mais instituir um novo rei. Então, o Senado, após retirar Tarquino Soberbo, ele não estabeleceu mais nenhum rei, não colocou no lugar nenhum rei, ele colocou no lugar a chamada magistratura. O que era essa magistratura? A magistratura era um conjunto de pessoas para que exerceriam a função do rei, certo? Porém, esse poder do rei seria dividido entre essas inúmeras pessoas. Os cargos mais importantes da magistratura era o cargo de cônsul, ok? Então, Tarquino Soberbo, o último rei de Roma, tentou concentrar poder. O Senado não gostou disso, retirou do trono e não substituiu por outro rei. Pelo contrário, criou uma magistratura, um conjunto de pessoas que tinha por função exercer pequenas atividades que antes eram atribuídas ao rei, ou seja, o poder do rei foi dividido por toda uma magistratura. E essa magistratura tinha uma figura especial, uma figura muito importante, que eram os cônsules, ok? Geralmente 2. Então, um aspecto que a gente deve lembrar: o fim da monarquia romana e o início da república foi o resultado de uma disputa de poder entre o último rei de Roma, Tarquino Soberbo, e o Senado. E quem ficou vitorioso nisso, quem saiu vitorioso, foi o Senado, ok? Lembre-se que é o fim da monarquia, então o rei perdeu. Quem saiu vitorioso foi o Senado. A partir do fim da monarquia, a função do rei, como eu falei, ela passou para o Senado, que o exercia através da nomeação de membros da magistratura. Ou seja, anulou-se a figura do rei, e o Senado passou a nomear um conjunto de pessoas chamado magistratura, e essa magistratura era composta de diversos cargos, a saber, o cônsul, que era o mais importante, certo? Eram sempre 2 cônsules, depois os pretores, os censores, os questores, os edes, e tem uma figura especial aqui, o ditador, ok?
Então, anulando a figura do rei, não existiria mais rei em Roma, o Senado vai assumir, vai ficar sendo a instituição mais importante, certo? E ele vai nomear uma magistratura, e essa magistratura vai ser responsável pelos deveres que antes era do rei. Essa magistratura, nela existem diversos cargos, sendo o cônsul o mais importante. Geralmente eram sempre 2 cônsuls, certo? Teria outros cargos importantes também, os pretores, os censores, os questores, os edes e o ditador, que é um caso especial, mas o mais importante era o cônsul. Como vimos, a magistratura ela exercia a função do poder executivo, ela exercia a função do rei, certo? Ela tanto administrava as cidades como organizava o exército. A figura mais importante da magistratura era o cônsul. Eram sempre 2. Ele comandava o exército e também comandava o resto da magistratura, ok? Depois do cônsul havia também os pretores, haviam outras funções. E os pretores, o que eles faziam? Eles tinham a função de administrar a justiça. Eles eram como juízes, certo? Então existia o cônsul, que eram os principais, ok? Mas também existiam os pretores, eles tinham a função de administrar a justiça. Eles aplicavam a lei, ok? Outros membros da magistratura eram os censores. É só lembrar de censo, né? Aquilo que o IBGE faz, de colher informações da população. Os censores, eles justamente faziam isso. Eles colhiam informações da população, verificavam as demandas da população e fiscalizavam também a população. Eles tinham uma maneira de observar a população, ver se estava indo tudo bem, certo? Se estavam precisando de algo em específico, e também ver se eles estavam observando as leis, ok? Então, o censor ele tinha essa dupla função, tanto de observar para ver o que é que o cidadão precisava, mas também de ver se existiria problemas em alguma região, se algum cidadão, se algum grupo estava querendo gerar problemas. Então, a função do censor era colher informação da população. Existiam também os questores. Esses tinham uma função mais financeira, mais administrativa, certo? Eles cobravam impostos, ok? E ajudavam as finanças públicas, ou seja, nessa contabilidade, nessa administração, em recolher o dinheiro do povo e colocá-lo nos cofres públicos, ok? E por último, mas não menos importante, tinham os edes. Eles tinham a função de manter a ordem social e de zelar pelo patrimônio público. Era como se fosse uma mistura de polícia militar com guarda municipal, né, vigilância, ou seja, eles vigiavam a população para evitar desordem, para evitar conflitos, e também protegiam os órgãos públicos. Ele tinha essa função de policiamento, ok? Então, esses eram os membros da magistratura em tempos normais e nos tempos convencionais, ok? A gente viu aqui que está faltando o ditador, porque a gente vai estudar ele à parte. Então, quais são os membros convencionais da magistratura? O cônsul, os pretores, os censores, os questores e os edes. Os cônsuls eram os principais, eles comandavam o exército e a magistratura como um todo, eles eram sempre 2. Os pretores tinham a função de administrar a justiça, eram como se fossem juízes. Os censores, eles colhiam informações da população, averiguando quais seriam os problemas que precisariam ser melhor sanados, teriam uma maior atenção. Os questores cobravam impostos e os edes mantinham a ordem social e zelavam pelo patrimônio público. Os ditadores. Os ditadores, eles eram um cargo da magistratura muito específico. Eles tinham a função de resolver problemas as quais precisavam de uma decisão urgente e que não seria necessário ou seria prejudicial demorar para ser resolvido aquele problema. Por exemplo, uma guerra, uma enchente, um incêndio.
Então, precisa de uma resposta rápida. E nesse momento, o Senado elegia um ditador que iria comandar a cidade para resolver aquele problema. Então, os ditadores eram um caso especial, certo? Eles eram escolhidos em tempos de calamidade, em tempos de guerra, em tempos de algo muito urgente, certo? Ainda para tomar decisões e comandar em situações que a demora seria muito prejudicial, ok? Em que situações serão essas? Guerras, por exemplo, e calamidades públicas, tragédias. Bom, eles ficavam no poder por 6 meses, apenas 6 meses. Após isso, eles tinham dever de sair do cargo, restaurando o regime republicano, ok? Então, o ditador era uma figura que era eleita pelo Senado, ok? Tinha algum problema, existia algum problema, uma guerra, uma calamidade, o Senado elegia um ditador, o ditador tinha plenos poderes durante esses 6 meses, o que ele ditava, o que ele falava era obedecido, e ele tinha a função nesses 6 meses resolver aquele problema. Após passados 6 meses, ele abandonava o cargo e era restaurado à República. É importante também lembrar que o período republicano foi uma época de grande expansão militar de Roma, certo? E foi uma época de conflitos, expansão militar, especificamente conflitos externos, e também houve conflitos internos, certo? Revoltas e atritos internos na população de Roma. Bom, o principal conflito externo, a principal guerra, foi a Guerra Púnica. A Guerra Púnica ela foi uma guerra travada contra a cidade de Estado de Cartago, que ficava no norte da África. Cartago era uma cidade vinda de cultura fenícia, ela foi uma cidade fundada pelos fenícios, e como a gente estudou, os fenícios eles eram comerciantes, ou seja, Cartago ali era uma cidade a qual tem uma grande importância no comércio no mar Mediterrâneo. E Cartago tinha também diversas colônias e ilhas do Mediterrâneo, ou seja, Cartago controlava as rotas comerciais do Mediterrâneo. Bom, e esse foi justamente um dos motivos das guerras púnicas, certo? Foi essa disputa pelas rotas comerciais do Mediterrâneo. A princípio, o que iniciou isso foi a disputa pela ilha da Sicília, foi o que gerou a Primeira Guerra Púnica. Lembrando que a Sicília é uma ilha que fica ali no final da Península Itálica, ou seja, foi uma região de conflito, que era muito próximo de Roma, muito próximo da Península Itálica, porém, os fenícios exerciam grande influência lá. Então, as guerras púnicas elas foram causadas por disputas territoriais entre impostos comerciais do mar Mediterrâneo, iniciando pela Sicília, ok? Bom, as guerras púnicas elas foram divididas em 3 guerras: a Primeira Guerra Púnica, a Segunda Guerra Púnica, a Terceira Guerra Púnica. A primeira, como falado, foi uma disputa entre Roma e Cartago sobre a ilha da Sicília. A ilha da Sicília estava sob o domínio de Cartago, porém ela era muito próxima a Roma, muito próxima à Península Itálica. A partir desse conflito, Roma conquistou essa ilha, e não só essa ilha, conquistou também as ilhas da Sicília, Córcega e Sardenha. Todas essas ilhas ali no mar Mediterrâneo eram muito importantes, eram ilhas que eram excelentes entre postos comerciais, ok? Então, a Sicília, a Córcega e a Sardenha. Todas essas ilhas passaram a ser dominadas pelos romanos. Bom, Cartago perdeu essa Primeira Guerra Púnica e tentou recuperar esses territórios através de Aníbal. Aníbal era um general cartaginês, certo? Muito bom. Ele montou uma estratégia surpreendente, ele equipou uma cavalaria de elefantes e invadiu a Europa com a cavalaria de elefantes, a partir da Península Ibérica, que era um território ali de grande influência cartaginesa, e tentou ir com essa cavalaria de elefantes até Roma. No caminho até Roma,
Aníbal ele conseguiu várias vitórias, certo? Aníbal teve diversas vitórias. Porém, Roma, ao invés de combater Aníbal, decidiu atacar Cartago, ou seja, decidiu levar a guerra para a cidade do seu inimigo. Bom, nisso, Aníbal ele foi obrigado a voltar com seu exército e defender a sua cidade. Ou seja, Aníbal estava avançando até Roma. Roma enviou exércitos para ficar atrasando Aníbal e enviou tropas para atacar Cartago. Aníbal ficou sabendo da situação e tenta regressar com suas tropas para defender sua cidade. Porém, nessa volta a Cartago, Aníbal é derrotado numa batalha que ficou conhecida como a Batalha de Zama, ok? Nessa Segunda Guerra Púnica, Roma se estende mais ainda em seus domínios. Ele, além de agora controlar as ilhas do Mediterrâneo, ele passa a controlar também a Península Ibérica. Okay? A Terceira Guerra Púnica surge em Roma do temor de que Cartago se reerguesse mais uma vez e tentasse atacar Roma mais uma vez. Roma já tinha o controle das rotas comerciais do Mar Mediterrâneo, porém Cartago ele estava se fortalecendo muito através da agricultura. Okay? Então, houve esse motivo, esse temor por essa guerra. Apesar de ter perdido as rotas comerciais, Cartago foi se fortalecendo. Bom, a partir dessa guerra, Cartago deixou de existir. Essa guerra foi uma guerra de aniquilação do rival. Roma sempre teria esse medo de que Cartago se fortalecesse novamente e tentasse invadir Roma. Então Roma aniquilou completamente Cartago. Certo? Nessa última guerra púnica, Cartago deixou de existir. Bom, pessoal, aqui dá para a gente ter uma ideia melhor do como foram essas guerras púnicas, certo? Guerras púnicas, guerra entre a cidade de Roma, que ficava aqui na Península Itálica, ó, essa regiãozinha aqui que a gente chama de Itália, que essa parece uma bota, certo? E Cartago, que ficava aqui no norte da África, ok? Cartago era uma cidade fenícia. Bom, Cartago controlava diversas rotas comerciais aqui no Mar Mediterrâneo. A ilha da Sicília era uma ilha muito importante, ela ficava muito próxima da Península Itálica. Roma queria conquistar essa ilha, certo? Que era importante rota comercial, era importante também para a segurança. Lembre-se que essas ilhas que tinham grandes rotas comerciais eram importantes também para a segurança da cidade, porque os mesmos navios, praticamente, que serviam de comércio, eles poderiam ser usados para transportar tropas, então eles poderiam ser usados militarmente também. Não eram navios de guerra, mas teriam sim seus usos militares também, ok? Bom, então, atrás do controle da Sicília foi a Primeira Guerra Púnica. Roma combate os cartagineses e vence, conquistando a Sicília. Mas não só a Sicília, ele conquista também a Córcega e a Sardenha, que eram ilhas importantes aqui para as rotas comerciais do Mar Mediterrâneo, certo? E também ilhas estratégicas, ou seja, com a posse dessas três ilhas, Roma ganha o controle dessa região aqui do Mar Mediterrâneo. Bom, Cartago, que antes era quem dominava as rotas comerciais do Mar Mediterrâneo, pretende aí se vingar de Roma, pretende reconquistar essas terras e pretende aí conquistar Roma, derrubar Roma. Porém, o caminho pelo mar estava dominado por Roma. Roma tinha o controle da Córcega, da Sardenha, da Sicília, ou seja, tinha o controle de várias ilhas, vários entrepostos comerciais, e existiam diversos navios romanos aqui indo para um lado e para o outro. Então, enviar tropas via mar para Roma era algo arriscado. Então, qual foi a estratégia? A estratégia foi vir aqui pelo cantinho, pela Península Ibérica, o que eles chamavam de Espanha na época, certo? E Aníbal veio de Cartago e, através da Península Ibérica, invadiu a Europa. Aníbal veio com a tropa de elefantes, veio com a cavalaria com elefantes e pretendia migrar aqui pela Europa até chegar a Roma.
Roma enviou um general para ficar atrasando Aníbal, certo? Porém, a estratégia romana na Segunda Guerra Púnica não era propriamente dita derrotar Aníbal na Europa. Roma atacou Cartago. Isso fez com que Aníbal precisasse voltar para Cartago a fim de defender a cidade. Porém, nesse interim, nessa volta de Aníbal para Cartago, Aníbal foi derrotado na Batalha de Zama. Okay? Então a gente tem aqui, na Primeira Guerra Púnica, foi conquistada as ilhas do Mar Mediterrâneo. Na Segunda Guerra Púnica, que Cartago tentou migrar através do continente europeu, através da Península Ibérica, certo? Essa região aqui a gente chama de Península Ibérica. Roma conquistou agora também a Península Ibérica. Então, Roma não só tinha conquistado as ilhas do Mediterrâneo, como também conquistou a Península Ibérica. Cartago, apesar de ter perdido essas duas guerras, ela começava a se reestruturar através da agricultura. E muitos senadores romanos ficaram temerosos de quando Cartago se restabelecesse, montasse um exército e atacasse Roma. Temerosos disso, o Senado romano resolve acabar com Cartago, aniquilar Cartago. E é feito um cerco a Cartago, certo? As tropas ficam ao redor de Cartago e atacam Cartago. Após esse ataque, Cartago deixa de existir. A cidade toda é incendiada, certo? E conta alguns narradores da história que até os campos de Cartago, né, onde era aplicada a agricultura de Cartago, foram estragados, se jogaram sal neles para que não se mais pudessem ser usados para a agricultura. Então, Cartago, depois da Primeira Guerra Púnica, aliás, depois da Terceira Guerra Púnica, ela foi totalmente aniquilada e Roma controlava agora todo o mar Mediterrâneo. Eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, o mar de Roma. Okay? Por quê? Porque Roma tinha conquistado as principais cidades em volta do mar Mediterrâneo. Pessoal, lembrando também que não só de conflitos externos viveu Roma. Roma também teve seus conflitos internos, ok? Então, esses conflitos internos, eles geraram, em alguns casos, repercussões legislativas. O que é isso? Eles criaram leis, modificaram a estrutura política de Roma. Foram as principais mudanças em Roma, foram 4 mudanças. A criação da tribuna da plebe, certo? Esse cara, ele tinha o poder de convocar e presidir a Assembleia da Plebe, ou seja, reunir os plebeus e uma discussão do que deveria ser feito. Ele tem o poder também de convocar o Senado, por qualquer motivo. Então, se ele achasse que a plebe estava sendo injustiçada, ele convocava o Senado para discutir aquela questão. Ele também podia propor novas leis e tinha poder de veto sobre algumas ações dos cônsules. Ou seja, os cônsules pretendiam fazer alguma coisa, esse tribuno da plebe ele tem o poder de vetar. Não quero que vocês façam isso. Então, foi uma figura muito importante, foi uma conquista muito importante da população plebeia. Lembrando que Roma era dividida em plebeus e patrícios. Plebeus, os que não tinham tantos direitos políticos, e os patrícios que tinham plenos direitos políticos. Então, o tribuno da plebe ele passa a modificar essa questão, concedendo mais direitos políticos à plebe. Certo? Outra mudança nesse sentido foi as 12 tábuas, a lei das 12 tábuas. O que era isso? Antes, Roma concentrava seu código jurídico em uma herança oral. E isso, ou as heranças escritas eram mais reservadas aos patrícios. Ou seja, com essas 12 tábuas, o código jurídico passa a ser escrito e passa a ser de conhecimento público. Isso é muito importante. Leis escritas, em que todos sabem como serão julgados. Outra perspectiva, outra lei, foi a lei da Caloneia. Ela permitiu o casamento entre patrícios e plebeus. Todas essas leis, vocês estão vendo que elas vão diminuindo as diferenças entre patrícios e plebeus. Eles nunca vão se igualar, mas as diferenças elas vão a cada vez mais diminuindo. E por último, mas não menos importante, teve também a lei Licínia. Ela decretava que pelo menos um dos cônsules, ou seja, um dos cônsules, deveria ser plebeu.
esse cônsul eram sempre dois, então um deles deveria ser plebeus. Ok, pessoal? A respeito do triunvirato, a gente vai ver na próxima aula, ok? Não depois da nossa prova. Antes, um assunto sobre Roma é até aqui.